Alô, alô, Brasil! Estamos começando mais um Momento Ju. Vem comigo, que é sucesso! Olá a todos! Então, hoje nós começaremos um novo formato do Momento Ju, que é uma ideia de podcast, mais do que realmente um vídeo. Eu falarei de livros a partir dessa apresentação e darei as minhas dicas e principalmente a minha análise do livro. A ideia aqui é transformar o Momento Ju em como se fosse um booktuber, né? Assim, um canal para indicações literárias e uma análise aprofundada do tema. Eu vi que muita gente faz vídeo como eu fazia no formato antigo, não é? De você ir lá e comentar sobre o que você leu, se você gostou, suas impressões. E eu pensei em fazer algo mais analítico mesmo, algo mais aprofundado. Tá bom? Nós começaremos com o livro Dor Fantasma, do Rafael Gallo. Esse livro, ele é um livro de literatura brasileira contemporânea, e eu começarei falando sobre o Rafael um pouquinho. Então, o Rafael, ele foi o vencedor do Prêmio José Saramago, de 2022, um prêmio português, portanto. E esse livro, ele foi publicado pela Porto Editora e pela Globo Livros em 2023. Portanto, é um livro desse ano mesmo, tá? Na Globo Livros, ele foi lançado pelo selo Biblioteca Azul, que é o que aparece na capa aí para vocês. E é a edição que eu também li, tá bom? Vamos lá. O primeiro momento a ser discutido é um momento descoberta. Eu, como leitora, sempre tenho a curiosidade de saber como que as pessoas chegam a um livro, né? Tem gente que chega pela capa, tem gente que tem a indicação de um amigo. E aqui no meu caso pelo menos, os livros que eu ando lendo são indicações de clubes de leitura. Eu faço parte de 2 clubes de leitura, tá? E o Dor Fantasma foi a indicação do clube de leitura Passaporte Literário. Esse clube de leitura é um clube de literatura brasileira contemporânea, então nós lemos somente livros de autores vivos, tá? Geralmente, a mediadora, que é a Amanda Kaiser, e aqui eu dou todos os créditos a ela pelo trabalho incrível feito com o clube de leitura, ela oferece, além do bate-papo sobre o livro, geralmente um bate-papo com o escritor ou escritora. E é sempre muito, muito rico, né? Porque a gente tem as impressões do livro, nós comentamos. Agora, saber o que a própria pessoa que escreveu, né, pensou, o que ela imaginou, é um material riquíssimo. Eu não participei, infelizmente, desse bate-papo com o Rafael Gallo, e eu também não vi a gravação, porque tem disponível para os participantes do clube a gravação. Porque eu não queria me contaminar pelo que o autor disse. Eu preferi fazer uma análise completamente autônoma, não é? Assim, completamente minha. E aí, depois do vídeo feito agora, né, da apresentação postada, eu verei o vídeo até para ver se o que eu penso está de acordo com o que o Rafael escreveu ou imaginou. Vamos lá, então, para a nossa sinopse oficial do livro, né? O livro trata do Rômulo Castelo, uma personagem medida em extremos, tá? E extremamente complexo na sua formação. Então, o Rômulo Castelo, ele é um pianista virtuoso, extremamente obcecado pela perfeição. O seu grande objetivo é apresentar ao mundo sua interpretação do Rondo Fantastique,
conhecida como a peça intocável do compositor húngaro Franz Liszt. É legal porque o Rafael Gallo, ele fez uma playlist no Spotify com as músicas mencionadas no livro. E a ideia do Rafael é que você leia o livro ouvindo essa playlist, para ter uma experiência mais completa. O Rafael, ele é músico também, de formação, e ele coloca muito do mundo da música no seu livro. Então, você tem muitas expressões, você tem muitos dados técnicos, né, musicais. E essa ideia da playlist como a leitura é algo assim extremamente enriquecedor. É algo que faz com que a experiência da leitura seja completa, não é? O livro não é somente um livro. Ele é mais do que isso. Bom, no entanto, a dedicação, né, do músico que confere a sua busca pela excelência em nada se assemelha ao trato cruel e indiferente com sua família, seus alunos e com todos ao seu redor. O Rômulo Castelo, nós veremos, ele é uma pessoa extremamente ególatra, né? Ele é uma pessoa extremamente voltada a si mesmo, voltado ao seu ego, ao seu eu, tá? E ele faz com que o mundo ao redor seja realmente assim o segundo plano da sua vida. Sempre ele é o primeiro, sempre a sua vontade é mais importante. É como se ele fosse um sol na vida de todos e o mundo fosse heliocêntrico, sabe? Assim, como se todos girassem ao seu redor e todos estivessem ao seu dispor. Por isso o ególatra, né? Essa pessoa que tanto domina a si, que tanto deseja a si, tá? Que tanto adora a si, não é mesmo? Até que um acidente ocorre e entre a busca da perfeição e o embate com o real, um destino trágico se impõe. Bom, a tragédia, a gente pode dizer o que é, não é nenhum spoiler, porque é disso que se trata até o título do livro. A tragédia é a amputação da sua mão direita. Então, imaginem um pianista que quer tocar ao mundo uma peça intocável, né? Então, ele tem aí um grande desafio e tem, por um capricho do destino, a sua mão direita amputada, tá? Realmente é um destino trágico aí nessa vida tão perfeita. Em Som e Fúria Extraordinários, Dor Fantasma compõe uma tragédia envolvente que conta a história da derrocada de um sujeito, um romance de metáforas incisivas feito com zelo e rigor. Essa é a sinopse que aparece na orelha do livro, tá? Portanto, a sinopse oficial do livro. E ela já tem uma expressão, né, com duas palavras que aparecem continuamente no livro, que é o zelo e rigor. Nós comentaremos mais sobre isso, porém já fica aí a ideia, não é? Nós temos 3 palavras-chave aqui. Então, nós temos a obsessão, tá? O zelo e o rigor. E por que tudo isso? Para que tudo isso? Para se chegar à perfeição, tá bom? A gente já fica com isso em mente e já vamos criando, então, um quadro do que é o livro Dor Fantasma. Agora nós chegamos no nosso momento leitura. O nosso momento leitura é quando nós discutiremos o livro em si. Ele tem uma parte introdutória, que é até quando nós chegamos no pente literário, né? Eu explicarei o que é o pente literário, para quem, né, não conhece ou nunca ouviu essa expressão. E depois nós temos o nosso momento spoiler. Quando for o nosso momento spoiler, eu aviso a todos, fiquem tranquilos. Aí você decide, a partir desse momento, se você quer ou não
continuar ouvindo a apresentação do nosso podcast, beleza? Vamos ao nosso momento leitura. Eu costumo dizer aos meus alunos, para quem não me conhece, a Ju que vos fala é professora de literatura e língua portuguesa. Eu tenho uma formação em letras clássicas, então, por isso a ideia até da análise mais aprofundada. E eu costumo dizer aos meus alunos, os meus queridos aluninhos, corações, não é, da minha vida, que se o livro tem uma epígrafe, não é à toa. O autor colocou aí um trecho de outra pessoa justamente porque significa muito, tanto para a obra quanto para a própria pessoa que escreveu, não é? O Rafael Galo põe a seguinte epígrafe no seu livro Dor Fantasma. Você é o cavaleiro louco que matou o dragão, depois matou também a donzela e por fim destroçou também a si mesmo. Na realidade, você é o dragão. Esse trecho foi retirado de uma obra de Amos Oz, né? O Amos Oz é um grande autor de Israel, né? Ele tem aí, portanto, uma vivência totalmente diferente do Rafael Galo, mas o trecho escolhido, ele sintetiza perfeitamente o que é o Dor Fantasma, não é? O Rômulo, ele é justamente esse cavaleiro louco que quer matar o dragão, então que quer tocar essa peça intocável, não é? O Ronde Fantastique, mas por fim, ele mesmo se torna ao dragão ao destroçar a si mesmo, assim, sabe? Nós veremos que essa ideia da obsessão, ela é tão grande no Rômulo que isso acaba contaminando toda a sua vida e todos ao seu redor. Portanto, ele mata o dragão transformando-se no próprio dragão, né? Esse trecho, essa epígrafe, ela é sensacional, uma escolha assim primorosa do Rafael. Parabéns, viu? Adorei. A nossa divisão do livro também é algo importante a ser verificada, né? Assim, a divisão do livro tem as mesmas partes de uma sonata. O Rafael, tendo essa formação, né, esse dom musical, esse conhecimento musical, transforma o seu livro em como se fosse uma sonata, né, numa forma sonata. Então, na primeira parte, nós temos coda. O que é a coda? A coda, numa sonata, ela seria o final da obra. E aí você pensa, poxa, mas a parte 1 é o final da sonata, né? Como assim a parte 1 é o final? Nós conversaremos quando tivermos a análise do enredo, mas isso faz todo sentido, não é? O Rafael consegue mostrar o final da história no começo sem que você perceba. Tanto que, quando eu comecei a ler o Dor Fantasma, eu costumo grifar o livro, eu sou aquelas que... o livro é um bem perecível, então eu uso mesmo, né? Eu grifo com lápis de cor, com giz de cera, eu faço anotações, eu coloco post-it, meu livro é todo marcado, assim, eu gosto de vivenciar a experiência completa da leitura. E quando eu li o começo, eu não grifei nada dessa parte inicial, porque eu não achei importante. Lá no final, você, quando começa a ligar os pontos, aí você fala, nossa, é verdade, assim, eu deixei passar. De tão bem escrito, de tão envolvente que é a escrita do Rafael, assim, é algo muito sutil, que às vezes você não percebe, mas tá lá, ele escreveu, assim, isso é um indício, assim, de realmente uma excelente escrita, muito, muito boa mesmo. A segunda parte é a exposição, então nós temos aí a apresentação dos temas, tá bom? A terceira parte é o desenvolvimento, que também aparece na nossa sonata. E por fim, nós temos cadenza. Cadenza
na sonata é o momento para o solista brilhar. Então, geralmente na sonata a gente tem um violinista ou um pianista, tá? E é o solo desse músico. No livro é o epílogo, não é? E aí, eu acho que essa cadência, eu vou colocar no feminino, porque termina com enfim, gente. É um momento em que a gente tem realmente o final, né, de Rômulo, o final da história. Portanto, é um momento em que ele brilha, mas ao mesmo tempo a gente vê o resultado de tudo aquilo, sabe? Aí já é dar um spoiler, não darei o spoiler ainda, mas cadenza é algo que realmente eu acho que na sonata é quando a gente tem aquele vislumbre, aquele sublime, não é? E no livro, o sublime que Rômulo tanto persegue, e ele diz durante a sua obra que a música tem que ser sublime, não é? Esse momento sublime dele é mostrado no livro, tá? Falaremos sobre isso mais adiante. Chegamos então no pente literário. O que é o pente literário? Gente, toda narração, eu costumo dizer, ela tem que ser arrumada, não é? Você tem que ajeitar. E como você arruma, por exemplo, o seu cabelo? Você arruma com o pente, não é mesmo? Então, como você arruma essa narração? Como você arruma essa história? Com esses 5 itens que formam o nosso pente, tá bom? São os personagens, o espaço, o narrador, o tempo e o enredo. Então, aqui a gente tem o que nós chamamos, de ficha técnica do livro, talvez, quando estudamos teorias da narrativa, não é? São os itens fundamentais da história, tá? É o esqueleto do nosso livro. Então, quais são os personagens? Nós temos o Rômulo Castelo, já mencionado, o nosso pianista virtuoso e obsessivo. Nós temos a Marisa Castelo, sua esposa, Franz Castelo, seu filho, o George Castelo, seu pai. E aí eu coloquei o sobrenome porque é importante, tudo bem? A presença do sobrenome Castelo. Lorena, que nós veremos, é a ex-namorada de Rômulo, Carlos e Bartolomeu. Por que eu coloquei Carlos e Bartolomeu, mesmo sendo personagens secundários na história? Carlos e Bartolomeu são professores da universidade onde Rômulo trabalha, onde Rômulo leciona, e são pessoas amigas de Rômulo. Isso é muito importante a gente ter em vista que Rômulo tem amigos. Já comentamos que ele é uma pessoa aí carrasca, não é? Uma pessoa que desdenha dos outros, uma ególatra. Então, essa imagem de que também temos pessoas que, mesmo com toda essa personalidade difícil aí, complicada de Rômulo, estão a favor dele. Por isso, a presença de Carlos e Bartolomeu aí nos personagens. Qual é o espaço da nossa narrativa, onde a história ocorre? Em uma grande cidade brasileira, tá bom? Tem uma universidade pública e principalmente na casa de Rômulo, tá bom? O narrador, ele é em terceira pessoa, mas eu não consideraria um narrador onisciente, tá? Para mim, ele não é um narrador que sabe de toda a história, mesmo sendo em terceira pessoa. E por que eu tenho essa teoria de que não é um narrador onisciente, não é? Porque o livro, ele mostra muitas dualidades. O livro, ele tem um movimento pendular. E aí, esse movimento pendular de ir a um extremo a outro, principalmente de Rômulo, não é? Mostra, às vezes, essa hesitação do narrador. Então, o que parece é que o narrador, ele vai descobrindo Rômulo junto com o leitor. Bom, se ele descobre Rômulo junto com o leitor,
ele não é onisciente, não é mesmo? Porque o onisciente é aquele que sabe de tudo, tá? Veremos durante a análise do livro se essa teoria pode ser válida ou não. E claro, por favor, contestem ou digam seus argumentos para que a leitura seja cada vez mais rica da obra, ok? Qual é o tempo? O tempo é o tempo atual, é o tempo contemporâneo, não é? Então essa história, ela se passa agora. Pode ser em 2023, 2022, mas é o tempo atual. E o enredo, bom, o enredo é a nossa própria história, a nossa própria narração. E a partir de agora, é onde começam os spoilers. Então, se você ficou instigado, gostou da análise até agora, dos comentários, vá ler o livro e veja, ouça essa parte depois de sua leitura.